Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos lendo, meditando no Evangelho de Lucas e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 10. Eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído dos versículos 17 ao 20. Está escrito assim: Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Ele respondeu: Eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. Amados, aqui nós vemos quando, nesse capítulo, o início do capítulo 10 é Jesus designando 72 homens para irem pregar a palavra, né? Pregar a mensagem do reino. Tanto que ele diz assim: olha, vão, eu estou enviando vocês como cordeiros entre lobos, mas quando vocês entrarem numa casa ali, digam primeiro: a paz seja com você. Se ali existir alguém de paz, um homem de paz, aquela paz repousará sobre aquela casa. Se não existir a paz, voltará para vocês. Enfim, vão e preguem, o reino de Deus está próximo. Falem, preguem o que vocês têm aprendido e façam tudo o que eu designei a vocês para fazerem. E eles foram, fizeram tudo isso, e aí eles chegam empolgados para falar com Jesus, dizendo assim: Uau, Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Eles ficaram empolgados porque eles estavam realizando uma obra em nome de Jesus e até os demônios estavam se submetendo a eles. E aí Jesus responde: Olha, eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago e eu mesmo dei autoridade para vocês pisarem sobre a cabeça do inimigo, para vocês pisarem sobre cobras, escorpiões, sobre todo o poder do inimigo e nada lhes causar dano algum. Mas eu não quero que a alegria e a satisfação de vocês esteja nisso. Eu quero que a alegria e a satisfação de vocês esteja no fato de que o nome de vocês está no livro da vida, está escrito nos céus. Amados, muitas vezes nós confundimos um pouco as coisas e mudamos o foco da nossa fé, principalmente quando começamos a nos tornar ativos no reino, ativos no reino de Deus, na igreja, começamos a fazer muitas coisas, é como se fosse assim, vem mesmo naturalmente, vamos colocar assim, esse desejo de começar a se empolgar e ficar feliz e ficar alegre, assim como os discípulos ali que foram enviados ficaram. Uau, Senhor, os demônios, até mesmo os demônios se submetem a nós em teu nome. Uau, isso é maravilhoso demais! E aí, quando nós começamos a fazer as coisas, né, as boas obras, porque não são obras ruins, são boas, as boas obras em nome de Jesus, nós temos que tomar o cuidado para quê? Para que o nosso contentamento não esteja nisso, mas esteja no fato de que os nossos nomes foram escritos nos céus, estão escritos no livro da vida. O que implica quando nós falamos, eu quero me alegrar porque o meu nome está escrito no livro da vida? Isso implica em toda a obra redentora que Jesus Cristo realizou. Isso aponta para a obra de redenção que Cristo Jesus realizou. Quando nós nos contentamos porque fomos salvos, nós entendemos que não é pela nossa própria força, não é pela nossa própria capacidade, mas é porque Jesus Cristo realizou uma obra completa de salvação e redenção para nós. E quando nós começamos a nos alegrar demais pelas obras que realizamos, o nosso foco muitas vezes começa a mudar. Nós começamos a olhar para nós mesmos e corre o risco de acharmos que somos nós que estamos fazendo e não fazendo por intermédio de Deus, por intermédio do Espírito Santo que vive em nós e que nos capacita e que nos instrui pela autoridade que Deus mesmo depositou sobre nós. Corre esse risco.
É por isso que Jesus já deixou esse ensinamento aqui. Não se alegrem pelas coisas que vocês fazem, mas tenham o contentamento e a satisfação de vocês. Por quê? Porque vocês são salvos. Quando nós pensamos na nossa salvação, a única coisa que vem na mente é gratidão. Obrigada, Senhor, pela sua obra, pelo que o Senhor fez, pelo seu sacrifício. Porque aí nós sabemos que não foi na nossa força, não foi na nossa capacidade, não foi nós que estamos fazendo. Vem de quem? Vem de Jesus. E claro, ele nos ungiu para boas obras. Em Efésios está escrito: escolhidos em Cristo Jesus para realizar as boas obras. É claro que a consequência dessa salvação, a consequência de termos o nosso nome escrito no livro da vida, é que nós nos tornamos filhos de Deus e, como filhos de Deus, vamos realizar as boas obras. Mas esse contentamento não pode ser simplesmente pelas coisas que fazemos. Porque quando nós lemos lá em Mateus, no capítulo 7, depois você pode ler lá em Mateus 7, nós vemos uma passagem em que Jesus vai dizer assim: olha, vai chegar naquele grande dia e alguns me dirão assim: mas Senhor, Senhor, eu expulsei demônios em teu nome. Eu profetizei em teu nome. E Jesus vai olhar para eles e vai dizer: não conheço vocês. Não sei quem vocês são. Apartem-se de mim, vocês que praticam o mal, vocês que continuam a viver na iniquidade. Ou seja, amados, simplesmente fazer coisas em nome de Deus, em nome de Jesus, fazer coisas no reino de Deus, não garante a nossa salvação. Mas estarmos salvos garante que nós vamos realizar as boas obras. Vocês conseguem entender a diferença, amados? As boas obras, até uma pessoa que não tem o seu nome inscrito no livro da vida pode realizar. Jesus falou: vão dizer, eu expulsei demônios em teu nome, eu curei em teu nome, eu profetizei em teu nome, e Jesus vai dizer: afaste-se de mim, aparte-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Então, realizar obras em nome de Jesus não garante que aquela pessoa de fato tenha o seu nome escrito no livro da vida. Mas ter o seu nome escrito no livro da vida como consequência, qual é toda a consequência de termos o nosso nome escrito no livro da vida? Fomos salvos, regenerados, temos uma nova vida, somos uma nova criação, e porque agora somos uma nova criação, o Espírito Santo habita em nós, e porque o Espírito Santo habita em nós, ele vai nos capacitando, nos ensinando, nos direcionando, e nós vamos realizando as boas obras como consequência, não como um pré-requisito, vamos colocar assim. Por isso que Jesus alerta os seus discípulos ali: não coloquem o contentamento de vocês nas boas obras que vocês realizam em meu nome, mas coloquem o contentamento de vocês no fato de terem o nome de vocês escrito no livro da vida, que significa que de fato vocês estão salvos. E amados, sabe quem pode testificar que nós somos salvos? Que o nosso nome de fato está escrito no livro da vida? O Espírito Santo, mas ele não vai testificar para outra pessoa, ele vai testificar para nós. Em Romanos capítulo 8 diz que o Espírito Santo testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, o Espírito Santo vai nos dar essa certeza aqui dentro, no nosso interior. Sabe, tem pessoas que tentam buscar: será que eu sou salvo mesmo? E tentam uma validação de outras pessoas. Mas normalmente as pessoas analisam apenas a aparência. Nós vemos isso, Deus fala claramente que ele não vê a aparência. E normalmente as pessoas avaliam só a aparência. E aí tem pessoas que às vezes recebem uma mensagem e pensam assim: puxa, mas eu não trabalho na igreja, eu não tenho nenhum ministério na igreja, eu vou à igreja, eu tenho a minha comunhão com Deus, eu exerço o meu papel dentro da minha casa com zelo, com dedicação, com amor, mas eu não tenho assim uma atividade específica lá dentro da igreja, eu não tenho um ministério. Ai, meu Deus, será que eu não tô salva por causa disso? Será que eu não tô salvo por causa disso? Os homens podem até julgar aparentemente e dizer assim: ah, se você não está realizando obras visíveis aos homens, talvez você nem esteja salvo. Mas não é isso. A Bíblia nos garante
que quem testifica a nossa salvação é o Espírito Santo, e ele testemunha a nós. E Deus não vê como o homem vê. Aqui fica claro, pode ser que muitos que expulsam demônios, que realizam muitas obras em nome de Deus, não têm os seus nomes escritos no livro da vida. Mas talvez aquela mãe que se dedica na criação dos seus filhos, que se dedica como esposa, que está ali exercendo o papel de mulher sábia, que edifica a sua casa com temor a Deus, vivendo em submissão a Deus. Talvez ela não tenha nenhuma função, nenhum cargo eclesiástico, mas o nome dela está escrito no livro da vida. É por isso que o nosso contentamento tem que estar nisso, amados. Se nós colocarmos o nosso contentamento nas obras visíveis, naquelas que os homens julgam que nós precisamos ter, amados, vai ser frustração e decepção. Quando nós colocamos o nosso contentamento e a nossa alegria nisso, eu faço isso em nome de Jesus e acontece, eu isso, eu aquilo, nós nos desviamos da verdadeira fé. Já viram aquelas pessoas que dizem porque eu oro e as pessoas são curadas? Eu pensei que as pessoas eram curadas pelo poder de Deus. Glória a Deus que o Senhor tem você como um colaborador para orar pelas pessoas, mas não é porque você ora, porque a sua fé, porque a sua oração, é por causa do poder de Deus que foi depositado. Agora, nós sabemos que até mesmo pessoas que não são salvas, ou seja, que não nasceram de novo, que não têm os seus nomes escritos no livro da vida, podem expulsar demônios, podem orar, podem profetizar. Jesus falou isso, depois você lê lá em Mateus capítulo 7. Então, o nosso contentamento, amados, não deve estar simplesmente nas obras que nós realizamos. O nosso contentamento precisa estar no fato de sabermos a obra que Cristo Jesus realizou. Quando nós colocamos a nossa satisfação, a nossa alegria e o nosso contentamento na obra redentora de Cristo Jesus, a nossa caminhada não corre o risco de ser desviada. Por quê? Porque quando nós entendemos, Jesus fez uma obra completa para me salvar. Eu estava destinada à perdição eterna, à condenação eterna, por causa do pecado original. A minha natureza era uma natureza de pecado. Como está escrito em Efésios, por natureza éramos merecedores da ira de Deus. Mas Jesus, que nunca pecou, se tornou pecado em meu lugar, para que o pecado recebesse o seu salário. Ele morreu, ele ressuscitou e me libertou da condenação eterna, me salvou, me redimiu, escreveu o meu nome no livro da vida. Obrigada, Senhor. Sabe, amados, quando nós alimentamos, nos contentamos com essa verdade, nós começamos a trilhar o caminho do quê? Não simplesmente de fazer para receber elogio ou para empinar o nariz e se orgulhar. Olha o que eu faço. É eu que faço e está acontecendo, porque eu faço, porque eu creio, porque eu oro, porque eu prego, porque a minha fé. Não. Quando nós colocamos o nosso contentamento e a nossa alegria na obra de Jesus Cristo, que por causa da obra dele, os nossos nomes foram escritos no livro da vida, todo aquele que crê recebe o direito de se tornar filho de Deus. Então, quando nós cremos, o nosso nome é o que é escrito no livro da vida. Por causa dessa obra que Cristo Jesus realizou, aí sim eu vou me contentar, vou me alegrar, e nós vamos trilhando uma jornada de crescer no conhecimento de Cristo Jesus, que é o autor da nossa vida, que é o autor da nossa fé, que é o líder e aperfeiçoador da nossa vida, da nossa fé, da nossa caminhada. Aí nós começamos a nos alegrar no fundamento correto. Porque quando nós começamos a nos alegrar somente nas obras que realizamos, amados, nós corremos um sério risco. Deixa eu ler com vocês, amados, um texto que está lá em Apocalipse, que é a carta para a igreja de Laodiceia. A carta para a igreja de Laodiceia está escrito assim, Apocalipse 3, do versículo 14 em diante. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: Estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras. Eu sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim,
Porque você é morno, não é frio e nem quente, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas, eu não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, então eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Mas essa é a última carta para as igrejas do Apocalipse. Quando nós vamos estudar escatologia, nós vemos que não é em vão que essa é a última carta. Descreve muito bem como estaria a igreja antes da volta de Jesus, num geral, né? Não todas as pessoas, claro que não, mas num geral estaria assim, pessoas levantando o nariz, dizendo assim: eu já tenho tudo, olha as minhas obras, eu prego e acontece, olha quantos seguidores que eu tenho. Olha a multidão que me acompanha. Eu oro e acontece, eu profetizo e acontece. E a pessoa começa o quê? A empinar o nariz, a se orgulhar do que ela está fazendo em nome de Jesus. E olha o alerta de Jesus: não se alegrem porque os espíritos se submetem a vocês. Porque eu mesmo dei autoridade para vocês, os espíritos vão se submeter a vocês. Mas não se alegrem, não se contentem por isso. O contentamento e a satisfação de vocês deve estar no fato de que os seus nomes estão escritos no livro da vida, estão escritos nos céus. Veja que quando nós lemos essa carta para a igreja de Laodiceia, são pessoas que o quê? Que empinam o nariz e acham que eu não preciso de mais nada, eu faço tudo e tudo acontece. E aí Jesus diz assim: olha, você não é frio, você não é quente, você é morno, você causa náusea. E quando nós vamos estudar um pouquinho sobre essa carta para a igreja de Laodiceia, é interessante o porquê. Vou fazer um adendo aqui que fica um pouquinho mais claro para a gente entender o porquê que Jesus falou assim: você é morno. Laodiceia era uma cidade que tinha duas cidades próximas dela, uma era Hierápolis e outra era Colossos. E Hierápolis era conhecida por ter muitas águas quentes, era uma região cheia de atividade sísmica, onde tinha acontecido muitos terremotos ali. Então, Hierápolis, ela tinha essas nascentes de água quente. Eram águas conhecidas por trazer um refrigério, um repouso, às vezes utilizada até como uma experiência medicinal ali para melhorar a saúde das pessoas. E Colossos, que também era perto de Laodiceia, era conhecida pelas suas fontes de águas geladas, frias. Então, quando estava muito calor, iam passar as férias aonde? Em Colossos, para aproveitar as águas frias de Colossos, para ter o refrigério, o descanso ali das águas geladas. Mas Laodiceia não tinha fonte de água nenhuma. Aí Jesus vem e diz assim: olha, vocês não são frio, vocês não são quente, ou seja, vocês não têm a fonte de água fria para causar um refrigério, para dar um alívio, e vocês também não têm a fonte de água quente para dar um repouso, para ser terapêutico. Vocês não são assim, vocês são mornos. Por isso que eu estou a ponto de vomitar vocês. Ou seja, vocês não causam nem o refrigério, o alívio, e vocês também não trazem a cura do Senhor. Pelo contrário, vocês empinam o nariz de vocês e dizem que aquilo que vocês fazem, vocês já adquiriram tudo, vocês confiam na justiça própria, estão se achando os poderosos. Aí vem Jesus e diz para essa igreja: mas vocês não reconhecem que na verdade vocês são miseráveis, pobres, dignos de compaixão, vocês precisam se arrepender. Eu estou batendo a porta. Quem abrir a porta, então vou entrar e nós vamos cear juntos. Mas quem não abrir vai continuar o quê? Empinando esse nariz. Então, amados, isso é muito sério, sabe? Nós temos vivido um tempo em que nós temos visto muito disso. Pessoas se exaltando, se vangloriando das suas obras como se fossem elas. Como se fossem elas fazendo. Elas não colocam a glória, não dão a glória para o Senhor.
não falam que é pelo poder e pela capacitação do Senhor, pela autoridade que Jesus nos deu. Não, elas empinam o nariz. Então Jesus vem e dá um alerta: ei, não se alegrem simplesmente porque os demônios se submetem a vocês. Essa é uma autoridade intrínseca a todo aquele que é salvo, a todo aquele que é filho de Deus, ele recebeu autoridade e os espíritos malignos vão se sujeitar mesmo. Agora, por quê? Por que os espíritos malignos se sujeitam? Porque é pelo nome de Jesus. Tanto que até pessoas não salvas, voltando lá em Mateus 7, pessoas não salvas expulsam demônios em nome de Jesus e os demônios saem. Então, não se alegrem, Jesus diz, não se alegrem por causa disso. Se alegrem porque vocês se tornaram filhos de Deus. Se alegrem porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Ou seja, se alegrem pela obra redentora que Jesus Cristo realizou. Amados, que eu e você nós possamos colocar a nossa alegria e o nosso contentamento na obra de Cristo Jesus. Quando nós colocamos o nosso coração nisso, nós nos tornamos como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo chegou um momento da vida dele, ele escreveu a sua carta aos Filipenses, eu quero ler com os irmãos também, do versículo 7 em diante, do capítulo 3 de Filipenses, o apóstolo Paulo escreveu assim: mas o que para mim era lucro, eu passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem eu perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele. Não tenho a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Eu quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma eu possa alcançar a ressurreição dentre os mortos. Mas o apóstolo Paulo, nos versículos anteriores a esse que eu li, você pode ler lá depois em Filipenses 3, ele vai dizer, olha, se tem alguém que pode se orgulhar na carne, sou eu. Eu, israelita, um verdadeiro hebreu, fariseu, circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim, eu posso me orgulhar, mas eu considerei tudo isso, sabe o quê? Perda. Eu considerei tudo na minha vida, todo conhecimento, seja ele um conhecimento religioso, ou seja um conhecimento filosófico. O apóstolo Paulo, nós sabemos que ele era um homem muito culto, sabia muita coisa, muita coisa. Ele diz, eu decidi que todo conhecimento que eu tenho é nada diante do conhecimento de Cristo Jesus. Ele diz, é esterco, eu quero conhecer a Cristo. Por quê? Porque ele entendeu a fonte do contentamento dele era saber que ele havia sido resgatado, que o nome dele havia sido escrito no livro da vida. E a partir dali, ele viveria uma nova vida, um novo modelo de vida. Amados, que eu e você nós possamos colocar a nossa alegria, o nosso contentamento na obra que Cristo Jesus realizou. Uma obra perfeita, que nos deu vida, que colocou o nosso nome, escreveu o nosso nome nos céus e agora nós pertencemos ao Senhor. E as obras que nós realizamos, sim, nos alegramos com as obras que realizamos, mas como consequência dessa vida gloriosa que o Senhor Jesus conquistou para nós. Realizamos essas boas obras como consequência, porque nascemos de novo, somos filhos de Deus, o Espírito Santo vive em nós e nos conduz e nos ensina e nos leva a realizar as boas obras. Amados, que o nosso contentamento esteja na rocha perfeita, que nós não tiremos, não mudemos o foco, sabe? Que nós não coloquemos simplesmente nas nossas obras, mas que nós possamos colocar na obra de Cristo Jesus. Por causa do que Cristo fez, o nosso nome está escrito no livro da vida. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu ensinamento. Pai, a minha oração é que eu e os meus irmãos não vivamos apenas pelas obras que realizamos. Que nossa alegria não esteja nisso simplesmente, mas esteja em saber a obra que o Senhor realizou. Que tornou possível o nosso nome ser escrito nos céus, o nosso nome ser escrito no livro da vida. Que a nossa alegria, que o nosso contentamento, que o nosso coração esteja naquilo que o Senhor realizou.
Porque as boas obras que nós realizamos hoje, nós a fazemos como consequência de tudo aquilo que o Senhor mesmo fez por nós. O seu Espírito vive em nós, nos direcionando, nos ensinando, nos capacitando para realizar as boas obras. Ah, Senhor, que eu e os meus irmãos entendamos isso e que nós coloquemos mesmo o nosso contentamento na totalidade, na plenitude da sua obra. Por causa do Senhor, nós fomos resgatados do império das trevas e transportados para o reino de Deus. Por causa da sua obra, do Senhor, nosso nome foi escrito no livro da vida. Por causa da sua obra, daquilo que o Senhor fez, nós fomos regenerados, recebemos uma nova natureza, não mais simplesmente uma natureza carnal, terrena, mas a natureza celestial, divina, a mesma natureza de Cristo. Ah, Senhor, que eu e os meus irmãos possamos colocar o nosso contentamento nisso, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que nós entendamos que as boas obras que nós realizamos, as coisas que nós fazemos em nome do Senhor, são consequência de tudo que o Senhor fez primeiro por nós. Ah, Senhor, que eu e os meus irmãos entendamos isso. Em nome de Jesus, que toda a glória de tudo aquilo que nós fazemos, todas as obras, as boas obras que nós realizamos, que toda a glória seja devolvida ao Senhor, porque a glória é do Senhor Jesus. Ah, Pai, que nós possamos entender isso e possamos viver assim, com essa mentalidade, com essa consciência, entendendo isso. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até segunda-feira.